Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia, em nome de Jesus. Um lindo vaso de bênção. Jeremias capítulo 18, versos do 1 ao 8. Livro de Jeremias capítulo 18, os versos do 1 ao 8. Amém? Assim nos diz na palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Lá, né? Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que estava para fazer-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra, eis a tua igreja, eis-nos aqui, Senhor. Perdoe os nossos pecados e venha, Senhor, me usar como um vaso precioso em tuas mãos para transmitir as palavras do teu coração para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor nosso Deus, Ele tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um dos seus servos. E o profeta Jeremias, no texto que nós acabamos de ler, o Senhor mandou que ele descesse até a casa do oleiro. Que é o oleiro? O oleiro é uma pessoa que trabalha com barro, fazendo artefatos de barro, peças de barro, principalmente vasos, né? Então ele desceu à casa do oleiro para observar exatamente isto. Deus lhe deu uma aula prática, passou a teoria numa aula prática na presença lá do oleiro. Como é que o barro é trabalhado? E então ele compreendeu este modelamento. Jeremias viu na casa do oleiro o barro ser modelado e tomar a forma de um vaso. Percebe? O barro bruto, trabalhado nas mãos do oleiro, se transformou em um vaso. E ao final de tudo, Jeremias ainda entendeu que todo esse processo de moldar o barro é também necessário, queridos, para a formação do caráter de um servo de Deus. Mas esse processo de moldar o barro, ele não é tão simples. Quem daqui saberia fazer um vaso? Eu não sei. Tem que ter habilidade, tem que ter o material, tem que ter o conhecimento. Talvez tenha sido especialmente por isso que Deus mandou Jeremias ir lá na olaria, na casa do oleiro. Então, quando nós lemos
no verso 3, Jeremias contando: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Nós precisamos entender logo que esse barro que já estava sendo trabalhado, antes dele ser trabalhado, ele passou por alguns estágios, por algumas fases anteriores, que possibilitava ser então, finalmente, o barro moldado pelo oleiro. Entendeu? O barro simplesmente não foi para ser feito o vaso logo de cara. Ele precisou passar antes. O barro foi trabalhado e passou por vários estágios que nós vamos ver agora em nome de Jesus. A primeira fase foi a fase da escolha. Você sabia que existem cerca de 200 tipos de barros conhecidos? Eu fui pesquisar e descobri, fiquei admirado. 200 tipos diferentes de barro que são conhecidos pelo homem. Entretanto, desses quase 200, apenas 8 tipos de barro servem para a fabricação de vasos. Já pensou? Tipos tem quase 200. Agora, para fazer vasos só tem 8 tipos. Irmãos e irmãs, Deus escolhe o barro que quer usar. Amém? Sabe o que isso significa? Significa que se você foi escolhido por Deus para ser filho dele, para ser servo dele, então isso revela que você é feito de um barro especial. No meio de 200, só 8 é que serve. Se nós fomos escolhidos, fomos separados, nós somos então um barro especial nas mãos do Senhor, próprio para ser moldado e trabalhado. Amém? Você é um barro especial nas mãos do Senhor. Eu também. Mas isso não nos tira da condição de barro. Somos especiais, mas continuamos sendo barro. Mas não somos barro da pior espécie. Somos um barro especial. Você deve valorizar isso. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus, porque Ele mesmo te escolheu. Aleluia! Na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele gostava de mencionar isso nas cartas que ele escrevia. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, eu peguei a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Ela diz assim: Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Aleluia! Vou repetir: Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. A união com Cristo é que vai nos tornar o povo de Deus. Aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, Paulo escreveu, ainda na Nova Tradução da Linguagem de Hoje: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Aleluia de novo. E o apóstolo Pedro também escreveu, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, na versão revista e atualizada, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha em alta conta o fato de haver sido escolhido ou escolhida para servir a Deus. Você é um servo de Deus, valorize isto. Essa então é a primeira fase, a fase da escolha. No meio de tantos, ele escolheu alguns. 200 tipos de barro, só 8 que dá para fazer vaso. Essa é a primeira. Depois o barro passa para a segunda fase, que é a fase do curtimento.
Vamos ler agora o versículo 4 de Jeremias 18. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos entender aqui, Jeremias estava lá espiando o oleiro trabalhar. Você já viu na televisão, pelo menos, como é que faz? É uma roda, fica rodando, né, o barro, e com aquele negócio de ir rodando, com as mãos ele vai moldando. Ele vai rodando e vai moldando, e ele vai tomando forma, e aquilo fica rodando, né? Aí o Jeremias viu que aquele vaso que o oleiro já estava com ele quase pronto, ele se desmanchou, e ele pegou e amassou tudo e começou tudo outra vez. Que lição maravilhosa! O vaso que Jeremias viu ser feito se partiu, ele se quebrou, e isso acontece quando o barro não está muito bem curtido. Essa é uma das fases mais importantes, porque o vaso tem que ficar no curtimento, ele precisa passar pelo processo do curtimento. Quanto maior curtimento, maior liga, e quanto maior o vaso, maior o tempo necessário de curtimento. E a lição agora, queridos irmãos, é que quanto maior a obra que Deus quer que você realize, maior deverá ser o tempo que você deverá estar só, meditando e avaliando a sua vida diante de Deus. É o curtimento. Quanto maior a obra, mais você tem que ficar buscando ao Senhor. E o curtimento do barro é como aquela época em que Deus está pronto a falar e ouvir a todos os seus filhos, menos a você. Aquela sensação que você tem, Deus ouve tudo, mas não ouve a mim. Esse momento que Deus parece que não está te ouvindo, está adiando a resposta, está em silêncio, é o curtimento. Propositalmente Ele te deixa naquela situação. Aleluia por isso. E quando você fica como Jacó em Peniel, lutando, buscando, clamando, em Gênesis 32, 26, Senhor, não te deixarei ir, se me não abençoares. Ele ficou lutando, e não queria deixar ele ir enquanto não o abençoasse. Tem horas que a gente fica assim, mas ainda bem que a gente fica perseverando, sempre tem uma luta que não se consegue realizar. A oração da irmã TT, por exemplo, tem sido constante. Ela não deixa de orar pela conversão dos filhos. Não desista, minha irmã, não desista, siga orando, colocando esse propósito na presença do Senhor. Deus está te curtindo, tem alguma coisa aí, e Ele é que sabe, Ele é quem sabe. Amados, todos os grandes servos de Deus experimentaram deserto em suas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém, nós também precisamos enfrentar os nossos desertos, e louvado seja o nome do Senhor. Agora, depois de curtido, o barro passa para a próxima fase. É a terceira fase, que é a fase do pisamento. Quando o barro é tirado do curtimento, talvez depois de muito tempo, ele é então colocado no local próprio para ser literalmente pisado, amassado, machucado. Fica pisando, amassando aquele barro. Pisar o barro é necessário para que todo o ar existente nele seja retirado, senão formam-se bolhas e o vaso fica defeituoso. Eu já vi vaso que sai uma bolha. Você já viu? Não foi bem feito, não foi bem amassado, não foi bem pisoteado. Ficaram bolhas de ar que depois acaba atrapalhando. Quem sabe o motivo de lermos isto no verso 4 aqui, que o vaso se quebrou na mão do oleiro, tenha sido causado por essas bolhas de ar, ou devido ao fato de o barro, quem sabe, não haver sido pisado o suficiente, por isso o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Olha, e aí precisou sofrer mais, passar novamente por todo o processo de reconstrução do vaso. Irmãos,
pisar o barro é uma fase importante no processo de fabricação de vasos de barro. Agora, o que você imagina está acontecendo quando em determinados momentos da vida Deus permite que você seja assim humilhado, desprezado, ferido, machucado, pisado? Quantas vezes? E você não entende, e Deus está permitindo. O barro está sendo pisado, machucado. Essa é a fase do pisamento, irmão. É Deus querendo fazer de você um vaso de bênção, e por isso permitindo que você seja pisado. Se ficar alguma bolha, depois esse vaso não vai ser um vaso de bênção, ele vai se partir, ele vai se quebrar, ele vai ficar defeituoso. Tem que tirar toda a bolha de ar, e nós vamos ver o que são essas bolhas de ar em nós. Nessa fase, parece que todos falam mal de você, parece que ninguém lhe entende, parece que todo mundo de repente passa a julgar suas atitudes e lhe acusar. Mas para que propósito Deus permite isso? É para que você perca todas as suas bolhas de ar, as bolhas de ar do orgulho, a bolha de ar da vaidade, a bolha de ar da sua autoconfiança. Amado, para você ser feito um vaso de bênção, cada bolha de ar do pecado precisa ser removida do seu coração. Por isso que na Bíblia nós lemos na carta de Tiago, capítulo 1, nos versos 2 e 3: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E como é que ele disse? Ele disse: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Parece um contrassenso, ter alegria por estar passando na provação, mas ele diz por quê? Porque uma vez confirmada, essa fé que está sendo provada, ela produz algo em nós, que é a perseverança que a irmã Tetê tem demonstrado, a perseverança da sua fé de orar pela salvação de sua família. E é essas provações que estão lhe levando a cada vez ser mais perseverante. E isso é que agrada a Deus, porque a irmã cada vez está procurando se ajustar mais aos caminhos do Senhor. Eu tenho contemplado a minha irmã, tenho contemplado e tenho me alegrado muito com o seu testemunho. Digo isso de púlpito. Louvado seja Deus. Agora, conta as provações, irmã. Conta, se fosse abrir espaço aqui para a irmã contar. Agora, Deus quer fazer da minha irmã um vaso de bênção, para minha irmã poder chegar e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas aí olhar para trás e dizer: ufa, passei por tudo isso, mas até aqui me ajudou o Senhor. Porque sendo você um filho de Deus, sendo você uma filha de Deus, quando Ele permite que o mal lhe sobrevenha, não é porque Ele está visando a sua destruição, não. Deus está lhe preparando para lhe usar. O que Ele deseja é não a sua destruição, mas é a sua utilização. Oh glória! E depois desse barro haver sido escolhido, depois desse barro haver sido curtido e pisado, ele entra na quarta fase, que é a fase dos acréscimos. O que é isso, irmão Edson? Lendo esse verso 4, eu torno a me perguntar: por que motivo o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro? Teria faltado algum ingrediente àquele barro? Bom, fui ver o processo de fabricação de vaso e eu vi e descobri algo interessante, irmão. Que o barro para a fabricação de vaso, se faz necessário acrescentar a esse barro uma palha fininha, pedra triturada, restos de cerâmica, pois sem essa mistura o vaso se torna fraco e fica fácil de ser quebrado. Então não é só o barro,
ele recebe alguns acréscimos. E como é que Deus quer que os seus servos e as suas servas sejam? Deus não quer vaso fraco em sua obra, irmão. Deus não quer vaso fraco. Deus não quer homens e mulheres que lhe sirvam sem consistência, que lhe sirvam sem firmeza, incapazes de suportar o peso de sua glória. Vaso fraco não suporta o peso da glória de Deus na sua vida, ou incapazes de reter o enchimento com a sua unção. Vaso rachado, a unção de Deus vai-se embora. Deus quer vasos resistentes. O vaso desejado por Deus é daquele tipo que serve para uso diário. Ouça muito bem isso. Olha, na minha casa nós temos 2 tipos de prato. Tem 2 tipos de prato. Um prato é para uso todo dia e o outro tipo é para uso esporádico, de vez em quando que nós usamos. Os pratos para uso esporádico, eles são finos. Eu até nem sei que material é aquele daqueles pratos. Eu dei um conjunto muito bonito para a Dalmira e vive guardado lá, só se usa, eu acho que em ocasião super especial está lá. Eu não sei se é porcelana, o que são, com que material é daqueles benditos pratos que ela não usa nunca. Quase nunca são utilizados. Mas os do dia a dia, eles são mais duros, são mais rígidos, eles são mais resistentes. São os famosos pratos Duralex. Cai no chão e não quebra. Não é interessante? O prato resistente. Ó, irmãos, em sua obra, Deus não quer vasinho de porcelana não, que só são usados de vez em quando. Deus quer vasos resistentes para uso diário. Aleluia. Por isso, que acréscimos são esses? Os acréscimos vêm do Espírito Santo na nossa vida. Receba do Espírito Santo os acréscimos necessários à sua vida. Porque, queridos, para servir a Deus como vaso de bênção, você precisa de santidade, você precisa de humildade, você precisa de compromisso, você precisa de submissão, você precisa de obediência a Deus. Você não será um vaso fraco nem defeituoso se você receber esses acréscimos no seu barro. Agora então vamos à última fase do processo. Depois do vaso haver sido escolhido, curtido, pisado e recebido os acréscimos necessários, ele então entra na última fase, que é a fase do molde. Vamos tornar ao nosso texto, Jeremias 18:4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Essa é a fase do barro tomar forma. Essa é a fase do barro tomar a forma definitiva de vaso. É chamada a fase do molde. O profeta Jeremias observou, diz aqui, que o oleiro levou o barro para a roda de madeira, a fim de quê? De moldá-lo. Portanto, quando chega nesse ponto, o barro está prestes a se tornar um vaso segundo o coração do oleiro, segundo a vontade dele. Aquele vaso se quebrou e ele fez segundo como bem lhe pareceu, segundo a vontade do seu coração. Ele manobrava o barro, ele manipulava o barro, ele fez do jeito que ele quis com aquele barro ali. Aleluia! Porque assim, queridos, nos versos 5 e 6, nós vamos ver: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Assim como é o barro na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Aliás,
Ele nos criou do barro, Ele nos tem na palma da sua mão. Assim se passa conosco, meus irmãos. Somente quando nós nos rendemos à vontade de Deus, como barro nas suas mãos, é que o Senhor então pode moldar a nossa vida. Quando a gente se rende, eis-me aqui, Senhor, sou um barro em tuas mãos. E qual é o molde que o Senhor deseja nos dar? Molde de servo. É o caráter de servo. Como quem? Como Jesus, que como Ele mesmo declarou, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Irmãos, Deus quer que sejamos vasos na forma de Jesus. O nosso molde é o Senhor Jesus. Deus quer que alcancemos a plenitude de Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso molde. Deus vai nos trabalhar até que alcancemos a estatura de Cristo. Aleluia! Deus, Ele quer que nós sejamos vasos na forma de Jesus, que foi um servo cheio do Espírito Santo, que, como está escrito na Bíblia, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João capítulo 3, verso 16. Porém, irmãos, somente servos, somente pessoas que foram moldadas por Deus são capazes de viver assim. Irmãos e irmãs amados, querida Igreja Batista Novo Horizonte, amado ouvinte da palavra de Deus, depois de Deus ter nos escolhido, depois de Deus ter nos deixado criar liga, depois de Deus ter tirado fora todo o nosso orgulho, vaidade, autoconfiança, arrogância, depois de Deus ter nos acrescido de santidade, de humildade, de obediência, de outras virtudes, é que finalmente, e só então, Ele pode começar a nos moldar. E quando nós estivermos prontos, quando estivermos moldados conforme a vontade do nosso divino oleiro, aí é que vem a unção de Deus. Aí é que vem o Espírito Santo e nos enche de poder para nós podermos fazer a obra de Deus. A unção não vai ser derramada no barro bruto. A unção vai ser derramada dentro de um vaso moldado pelas mãos do Senhor. Aleluia! Se você quer ser vaso de bênção, esse é o processo. Não retarde aquilo que Deus quer fazer. Ponha-se agora mesmo nas mãos de Deus, o divino oleiro, sem nenhuma resistência. Deixe-se ser trabalhado, deixe-se ser curtido. Deus tem planos e propósito para você e quer fazer de você para lhe usar como um vaso de bênção. Quem sabe para a transformação da sua família, quem sabe para a transformação dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, do bairro que você mora, da cidade onde você reside, no país em que você está, onde Ele te colocar. Mas você só vai poder fazer isso depois de ter sido transformado pelas mãos do divino oleiro e receber a unção que vai transbordar na tua vida. Quem sabe Deus sonha com você na música, na arte da adoração, ou então na vida secular mesmo, colocando você à frente de um trabalho para você gerar empregos e abençoar outras vidas. Amado, Deus tem planos para cada um de nós. Portanto, não faça resistência, não tenha reservas e lembre-se, Deus quer fazê-lo um lindo vaso de bênçãos. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.
Programa Momentos com Jesus. Fui na casa do oleiro e ele disse a mim que vaso pra ser vaso, do barro tem que sair, e depois do vaso pronto, pelo fogo tem que ser queimado, e vaso pra ser vaso tem que ser purificado. Existem muitos vasos na casa do Senhor. Há vasos para honrar, há vasos de louvor. Existem muitos vasos que não são purificados. Há vasos que caíram e hoje estão quebrados. Há vasos tão diversos que o Senhor nos escolheu. Ele tem muito cuidado com os vasos que são seus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Existem muitos vasos na casa do Senhor. Há vasos para honrar, há vasos de louvor. Existem muitos vasos que não são purificados. Há vasos que caíram e hoje estão quebrados. Há vasos tão diversos que o Senhor nos escolheu. Ele tem muito cuidado com os vasos que são seus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Programa Momentos com Jesus.